E então, tudo certinho contigo aí do outro lado? O conceito que eu quero compartilhar com você no nosso conteúdo de hoje, eu levei quase todos os 45 anos de minha existência para então compreender a profundidade e a importância dele. E já que é tão importante, e foi importante, dá para se fazer aplicações práticas. O eu fiz para a minha vida, quero pensar também que de alguma forma vai te ajudar e será desse assunto ou desse tema que a gente vai tirar alguns insights na nossa troca de experiência, no nosso bate-papo de hoje. Tudo certo? Eu me chamo Vilmar de Souza e gostaria de te conhecer. Portanto, te apresenta aqui dizendo quem é você. Em que ponto do território nacional você se encontra no momento em que consome o nosso conteúdo. E faz o seguinte, não te apressa. Se você clicou nesse vídeo exatamente por causa da thumbnail, da headline que colocamos, certamente vai ser um assunto que de alguma forma ou de onde você vai tirar algum aprendizado para a tua vida. E a minha satisfação é saber que ao final desse vídeo, de alguma forma, você ficou satisfeito, não ficou frustrado. Você realmente conseguiu aprender alguma coisa comigo. Meu objetivo é ajudar ao máximo de pessoas possível. Então, fica aqui, não te apressas em deixar o vídeo e depois me diz se realmente valeu a pena o uso que você utilizou enquanto você ficou nos ouvindo ou foi simplesmente um tempo perdido. Combinado assim? Hoje nós vamos dissertar sobre pelo menos duas citações de Pedro Bial e ambas estão num super clássico Filtro Solar que amo de verdade, sinceramente, acho super interessante. São conselhos que você pode ou não absorver para a tua vida, mas particularmente acho de uma genialidade incrível. E uma das citações diz o seguinte: não se preocupe com o futuro, ou então preocupe-se, se quiser. Mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar solucionar uma equação de álgebra. Você já parou para refletir na profundidade dessa afirmação? Imagina que você tem uma expressão de matemática, que aquilo é terrível. Sinceramente, eu nunca, por algum momento de minha vida, eu até aprendi a resolver essas expressões numéricas. Mas, sinceramente, é uma confusão louca, e você sabe disso, não sei se você curte. Parabéns se você lida bem com algumas questões de matemática. Mas imagina que tem uma questão cascuda para você resolver, e aí de repente você diz, já sei o que eu vou fazer para resolver. Vou mascar chiclete. O que Pedro Bial está dizendo com isso é que a preocupação é tão eficaz, vai te ajudar tanto quanto mascar chiclete para resolver uma equação. Uma expressão numérica que, por sinal, é bastante cascuda e complicada. Depende... enfim, é muito relativo, né? Mas particularmente para mim, eu não acho tão fácil. Apesar, repito, de já ter por algum tempo de minha vida resolvido alguma delas, mas enfim, algumas são de uma complexidade incrível. Mas tá, a outra citação é a seguinte: as encrencas de verdade em tua vida tendem a vir de coisas que nem sequer passam pela tua cabeça despreocupada e te assaltam numa terça-feira e te assaltam às 4 horas da tarde de uma terça-feira modorrenta. O que ele quer dizer com isso? Você está, de repente, numa terça-feira, às 4 horas da tarde, uma terça-feira assim preguiçosa, sabe? É isso mais ou menos que quer dizer o modorrenta, né? De repente você está com aquela preguiça, está despreocupado, tranquilão da vida, e aí de repente você é assaltado com uma encrenca de verdade. Ó, se você conseguir, ou de repente você vai esquecer de tudo, ou de muitas das coisas que eu vou falar nessa nossa conversa hoje, eu vou te pedir, não esquece de uma delas, tá? Particularmente para mim isso constitui uma verdade incontestável. Você não pode fantasiar que tem controle sobre todos os eventos que acontecem em tua vida ou ao entorno dela. Então entende, quanto mais cedo. E aí eu vou te dizer, vou repetir aqui. Eu passei praticamente quase que 45, todos os 45 anos de minha curta existência
Não que eu nunca tenha refletido a respeito do assunto, mas não tinha parado para pensar na profundidade, na contundência desse pensamento ou dessa verdade aqui. Às vezes, tá, vamos lá. A verdade é que acontecem eventos ao entorno ou ao longo da nossa existência, ou algumas situações ocorrem e naturalmente vai te trazer um pouquinho ou muita inquietação. E aqui eu gostaria que você refletisse em questões muito simples. Se esse problema que você tem para resolver, ele é fácil, é de complexidade média ou é de alta complexidade? Como você vai fazer para resolver esse problema? Tem dois caminhos. Simples, é simples assim. Às vezes não paramos para refletir a respeito da questão, mas é bem simples. Existem problemas que fogem da tua alçada, fogem da tua capacidade, fogem do teu controle e você não vai resolver. Aí a pergunta é, por que preocupar-se com uma questão que você não está apto a resolver? De verdade. Se você não tem o controle sobre as tuas mãos, se está além das tuas forças ou das tuas possibilidades resolver esse problema, por que preocupar-se com algo desse gênero? E depois, se a questão é de fácil ou de possível resolução, em vez de ficar preocupado, por que não caminhar na direção da resolução do problema? E qual é a encrenca de verdade, se é que existem questões como essa, é que às vezes você fica chateado, você se irrita, fica impaciente, ansioso por causa de um determinado problema que surge aí no teu cotidiano, ou de repente você está de boa, né? Achando que as coisas estão transcorrendo legal e de repente de fato, assaltado aí às 4 horas da tarde de uma terça-feira modorrenta por um problema cascudo. Qual seria a atitude ou o comportamento assertivo? E me diz aí se você concorda ou não comigo. Você não deveria respirar ao máximo, manter a calma. Eu sei que esse tipo de conselho não vai rolar, não vai funcionar com pessoas ansiosas. Por quê? Pessoas ansiosas, infelizmente, têm uma certa distorção cognitiva, por assim dizer, ou certa... Ele vai ver os fatos de forma alterada, os fatos, exatamente, não porque querem, mas simplesmente porque existe talvez algumas questões que precisam de auxílio profissional e por não buscar esse auxílio, às vezes por achar que pode resolver as coisas sozinho, ou se acha autossuficiente o bastante para tentar solucionar as coisas tudo do seu jeito, a pessoa que tem realmente ansiedade, ele não vai conseguir lidar com algumas situações de forma tranquila. Mas vamos deixar de lado a pessoa que realmente precisa de um auxílio profissional e pensar em seres humanos, pelo menos que pensem que, assim como você e eu falei você, né, apontando para mim e ao contrário, você e eu, que temos realmente, que não precisamos de uma ajuda profissional. A pergunta é, não seria mais ideal você manter a calma, respirar de forma mais adequada possível? E quando eu falo de respirar, eu estou falando realmente de respirar de forma adequada. E qual é o benefício da respiração da forma correta? Inclusive, eu quero me confidenciar com você, eu já estava na fase adulta quando eu aprendi que a maioria de nós acaba que na fase adulta aprendendo ou adota uma maneira de respirar que não é a correta. Como assim? Você traz o ar para a caixa torácica, quando na verdade a forma correta de respirar é trazendo o ar para o diafragma. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? Quando você respira trazendo o ar para o diafragma, que é essa parte um pouquinho abaixo da caixa torácica ou do peito, né, por assim dizer, você vai ver que o teu abdômen, aqui na parte superior, vai ter uma leve alteração quando você aspira o ar. Você soltou, a barriga naturalmente vai encolher-se, vai esvaziar-se. Essa forma de respirar vai te trazer mais saúde, literalmente.
E quando você fica ofegante, preocupado, irritado, ansioso, a tua respiração tende a ficar mais curta e mais rápida. O que vai acontecer com isso? O teu sistema cardíaco vai acelerar, a oxigenação do cérebro vai diminuir e isso só vai piorar a situação. Então, quando você vê alguém dizer assim, ó, respira fundo, isso é um conselho legítimo. No entanto, quando você está ansioso e chateado, você faz o quê? Quando alguém te dá um conselho desse gênero, você vai ficar ainda mais puto, por assim dizer. Ainda mais chateado. Quanto mais chateado você tiver com uma situação, menos controle você vai ter sobre ela. Então, entenda de uma vez que a atitude mais correta a se tomar quando você é assaltado por um problema é parar um pouquinho, antes de sair por aí feito louco tentando resolver o problema. Às vezes com a tua capacidade cognitiva embaçada, eu quis dizer capacidade cognitiva embaçada, porque quando os problemas nos assaltam, ou quando você encara as adversidades, é naturalmente que você fica um pouquinho meio desorientado. E quanto mais você age em meio a essa desorientação, mais desorientado você vai ficar. Então, o correto seria, quando as adversidades te assaltarem, ou quando você se deparar com os obstáculos e os problemas, o correto seria, realmente é legítimo esse conselho. E se você for perguntar para um psicólogo, ele vai te dizer que é verdade. O respirar fundo, contar até não sei quanto, isso é muito legítimo. Por quê? No momento em que você estiver respirando de forma mais correta, respira. Segura o ar um pouquinho aí no teu diafragma. Ele vai levar mais oxigenação para o teu cérebro e vai fazer com que você pense de forma mais clara. E pensando de forma mais clara e mais calma, você vai encontrar uma solução mais assertiva para resolver o problema. Então vamos lá? A gente partiu desse ponto e a gente vai concluir deixando a mesma reflexão. Não preocupe-se com o futuro, ou então preocupe-se se quiser. Mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de álgebra. Isso quer dizer que você vai ficar de braço cruzado? Não. Eu estou falando de preocupação e não de inatividade. Então, haja, mas de forma sábia e inteligente, na direção da resolução do problema. E não fique preocupado de forma exagerada, porque a preocupação só vai fazer com que a tua visão cognitiva fique ainda mais embaçada e o problema tende a aumentar. É o que vai acontecer. Você vai ter problema com a tua alimentação, porque você, quando está muito preocupado, naturalmente, você não se alimenta bem. Você vai ter uma noite conturbada e assim todo o teu sistema, né, toda a tua saúde vai ser afetada por causa da preocupação. Então, vamos lá? Tenta fazer esse exercício. De verdade, respira fundo, mantém a calma, começa a analisar de que forma você vai resolver, vai por fim solucionar de verdade esse teu problema, atravessar esse obstáculo e conseguir superar a adversidade. Valeu ter ficado até aqui? Então, já aproveita, curte o nosso conteúdo, comenta aqui se você aprendeu alguma coisa, foi interessante ou não. Se você quiser dizer para mim assim, ó, xingar, eu não entendi nada ou perdi meu tempo, desabafa, mas comenta aqui. Já se inscreve no canal também e se o assunto foi interessante, já aproveita para compartilhar com outra pessoa, para que mais pessoas possam se beneficiar com o nosso tempo utilizado aqui, com a nossa troca de experiência, com nossos insights, com as nossas reflexões.